Aí galera, tudo bem com vocês? Ó, tô até com medo de começar essa aula, né? Porque eu optei aqui por passar uma cena de vídeo e da última vez eu não fui muito feliz. Agora eu não sei se eu passo essa cena de vídeo nessa, nessa videoaula aqui ou se eu deixo pra live, né? Tô quase deixando pra live de amanhã a gente vê um trechinho dessa cena do vídeo aí. E aí como a live é amanhã e vocês vão ver essa aula só na próxima semana, aí vai ficar bem entendível, assim, sabe? Eu acho que eu vou deixar mesmo, sabe por quê, galera? Porque senão eu vou sofrer uma censura novamente do YouTube. E daí eu vou ter que cortar o vídeo para vocês e mandar novamente, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula mesmo, né? A gente começa com essa cena aí só para dar aquela imaginada aí que o professor ia passar um filme para vocês e nós vamos para de onde a gente havia parado, né? Na aula anterior, o professor havia parado com vocês aí na evolução política da Roma antiga, né? A gente viu todos os elementos que deram origem ali ao pequeno vilarejo às margens do rio Tibre. Esse pequeno vilarejo ele foi aumentando em população, né? Crescimento populacional, foi evoluindo ao ponto de se formar ali, né, às margens do rio Tibre, esse pequeno vilarejo virar uma cidade, né? Cidade essa que nós conhecemos pelo nome da cidade de Roma. E a Roma da antiguidade clássica, ela passou por um processo de evolução política, né? Na aula anterior, o professor apontou para vocês lá a monarquia, né? Que é primeira fase, o primeiro estágio político aí que os romanos desenvolveram. Em virtude aí, né, de problemas em relação aí à disputa pelo poder, principalmente relacionado aí com a elite que compunha o Senado e a oposição que essa elite que compunha o Senado, que na sua maioria era composta ali por pessoas descendentes ali do grupo dos latinos e o último rei, né, os últimos reis que Roma teve, né, os três últimos reis eram de origem etrusca, houve todo um complô formado aí pelo Senado romano, essa instituição bastante poderosa. Na aula anterior o professor até chamou a atenção para vocês falando que era para a gente ter aí uma atenção especial a essa instituição política, né, que é o Senado, porque é uma instituição política que nos três momentos da evolução administrativa aí dos romanos na antiguidade, ela vai existir, né? Ela existiu no período da monarquia, vai existir agora na república, e quando a gente for trabalhar a questão do império, o senado ele também vai estar ali, ele vai estar presente. Então esse grupo de patrícios que compunha o senado, eles articularam, né, um golpe para suprimir o poder do rei, suprimir o poder da monarquia romana, depois o último rei de origem etrusca, né, Tarquínio o Soberbo, acusaram ele de ter praticado um ato aí de violência contra a filha de um senador, e isso justificou aí a saída do Tarquínio, e aí eles implantaram um outro sistema, né, o sistema da república. Eu vou parar um pouquinho aqui na palavra república, né, vocês devem estar olhando aí todas a estrutura política, e a gente já passa rapidamente por ela, mas eu vou parar um pouquinho para vocês na palavra república. Por qual motivo, né? Pelo motivo da gente ter um entendimento, né, do que significa em latim a palavra república, e também porque a gente utiliza, né? Essa é uma herança que os romanos deixaram para nós, né? A herança aí de uma estrutura de poder, né, nós vivemos uma estrutura de poder chamada república. Então a palavra república ela se origina, né, de duas palavras de origem latina, res, que significa coisa, e pública, que significa de todos, né? Então, consequentemente, a palavra república se refere a uma coisa, né, de todos. O que seria essa coisa? O poder político, tá? A gente sabe bem, né, que dentro da antiguidade clássica, ali, Roma, essa coisa de todas, ela estava limitada a um grupo de pessoas que tinha aí o status de ser cidadão. Não é um contexto aí da amplitude que nós temos hoje na ideia de cidadania, tá? Mas é importante a gente ter esse conhecimento, né,
dessa palavrinha aí, da origem dessa palavra, tendo em vista que nós vivenciamos o sistema republicano de governo e a nossa ideia de república, ela tem sim uma origem aí no seio da antiguidade clássica romana, tá? Então, ó, estrutura política da República Romana. Era composto pelo Senado, né? O Senado, que era de composição dos patrícios, né? O principal órgão de poder dentro da República Romana. Dentro desse grupo de senadores, de patrícios, eles elegiam as outras chamadas magistraturas. O que nós temos tudo ali para baixo ali são magistraturas que assumiram ali as funções, né, que anteriormente eram delegadas ao poder, aquilo que a gente poderia entender que era o poder dos monarcas, né? O tal do poder executivo. Enquanto o Senado era o poder legislativo, os outros poderes, né, a execução, ficava a cargo dos monarcas. E no caso da República Romana, a execução, né, ficava a cargo aí das magistraturas. Então isso aqui que a gente está vendo aqui, ó, cônsules, pretores, censores, edis, questores, e, propriamente dita ali, os ditadores, eles compunham as chamadas magistraturas, aqueles que eram responsáveis aí por executar, por agir dentro da estrutura política republicana de Roma. O Senado era responsável pela legislação e as magistraturas pela execução da administração da República Romana. Então, os cônsules, eles eram eleitos, né, anualmente, em número de 2, era composto por membros do próprio Senado, né? Esses cônsules, eles iam ser aqueles que iam presidir o Senado e propor as leis, né? Então, uma espécie aí de presidente da Câmara dos Deputados hoje, né? Rodrigo Maia, né? Não sei o que, Alcolumbre lá, que é do Senado no Brasil, né? Então eram os caras que presidiam o Senado e que tinham ali um poder, né, de propor, de fazer as propostas de lei. Os pretores eram uma magistratura dos responsáveis pela justiça, né, pela aplicação de justiça, pela execução da justiça, né? O vídeo que eu vou projetar para vocês amanhã na live, né, que vocês já vão ter visto, né, porque aqui nós estamos falando com uma questão de temporalidade, eu falo para vocês amanhã, mas quando vocês virem essa videoaula já vai ter passado, isso é bem legal, né? Doideira aqui do professor, mas é legal. É o filme O Gladiador, né? Para quem ainda não assistiu o Gladiador, tem uma cena bem interessante no Gladiador, que ele é preso lá pelos soldados, daí ele consegue se libertar, e daí ele vai lutar com os soldados, daí quando ele chama os soldados para lutar, ele chama os soldados de pretorianos, né? Para quem não conhece aí, não vai falar por que ele chamou os soldados de pretorianos? É uma referência aos pretores, né? Que eram os responsáveis pela justiça na República Romana, né? Apesar do filme se ambientalizar no Império e tal, mas a ideia, né, dos responsáveis pela aplicação da justiça, os pretorianos, ela fazia parte também do Império Romano, tá? Então é isso que lá no filme é a alegação que ele faz. Como aqueles soldados tinham sido encarregados de executar ele na floresta, né, e cumprir ali a justiça imposta pelo imperador, ele chama eles de pretorianos, uma espécie assim até mesmo de, vamos entender, de xingamento, tá? Mas vamos para frente, né? Os censores era a magistratura que era responsável ali pelo censo, né, pela contagem da população, eles que montavam ali o chamado álbum senatorial, que contavam a população baseado numa questão censitária, né? Eles dividiam a população de acordo com a renda. Os edis eram responsáveis aí pela conservação, pelo policiamento e pelo abastecimento da cidade de Roma, né? Era uma espécie ali de administradores da cidade de Roma. Os questores, eles estavam na função daquilo que hoje seria o ministro das Finanças, né? O ministro da Fazenda, né? O secretário da Fazenda e dos estados, ou aquele que é responsável pela tesouraria dos municípios, né? Era responsável pela questão do poder monetário, né? da República Romana, tá? E por último, o professor colocou ali a magistratura dos ditadores. Tá? A magistratura dos ditadores é o seguinte, ó, ela não existia em momentos em que os romanos estavam vivendo uma calmaria, vamos dizer. Né? Os ditadores, né, ou o ditador, enfim, ele era colocado no poder quando Roma estava passando por problemas de crise. Tá? Crise provocada por uma guerra, crise provocada por uma revolta popular, crise provocada por uma questão de uma intempérie climática, ou seja, um momento de crise. Tá?
uma pandemia, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, né? Imaginemos aí, né? Tem que contextualizar um pouquinho, né? É uma brincadeira séria, né? Não pode brincar com coisa séria. Mas enfim, momento de crise, as outras magistraturas deixavam de existir, o próprio Senado romano ele abdicava do seu poder em favor de uma pessoa que iria centralizar todos os poderes e governar por 6 meses, com o intuito de superar aquela crise aguda pela qual os romanos estavam passando, certo? Além das magistraturas, tá? Havia também as assembleias, né? Lógico que nem todos os patrícios eles participavam das magistraturas ou compunham o Senado, né? Existiam patrícios que não estavam ligados diretamente aí a essas instituições de poder, mas eles participavam da política na República Romana. Tá? De que forma eles participavam? Através das assembleias, né? Voltando aqui, ó, Assembleia Centurial, que era responsável pela votação de projetos e pela eleição dos cônsules, né? Então, ela era formada por centúrias, né? As centúrias era um número de 100 soldados que formavam uma centúria, tá? E havia, né, no auge da República Romana, 98 centúrias que era composta de patrícios e 95 centúrias compostas de plebeus, quando os plebeus, e a gente já vai ver logo na sequência, aí, quando os plebeus eles adquiriram ali poderes de participar e de interferir na questão política. Havia também, né, a composição da Assembleia Curial, que era aquela que era responsável aí pelos assuntos religiosos, daí que vem para nós a expressão cúria, né, ligado aí ao catolicismo, né, a cúria romana, né, a cúria da diocese de determinado lugar. Quem que é a cúria? São os membros ali da igreja que são responsáveis ali pelas determinações religiosas, e a Assembleia Tribal, que eram os grupos que escolhiam quem seriam os questores, né, os responsáveis pelas finanças e quem seria os responsáveis ali pelo abastecimento, pelo policiamento, né, das cidades, né? Então é aí que havia a composição de toda a estrutura que fazia parte da República Romana, as magistraturas e as assembleias. Bom, quem que fazia parte de tudo isso? Tá? Durante muito tempo na República Romana, quem fazia parte disso daí era os patrícios, né? Os plebeus, que eram a maioria, né? A própria palavra plebe significa maioria, na aula anterior o professor comentou isso com vocês, eles eram pessoas que não tinham direitos, tá? Eles não tinham direitos políticos. Eles tinham somente obrigações, tá? Obrigações a cumprir para os patrícios, né? Citei ali para vocês obrigados a participar do exército, né? E muitas vezes expostos a situações bastante complicadas, como por exemplo a questão da escravidão por dívidas, né? O plebeu que se endividasse junto a um patrício, ele estava sujeito, de acordo com a legislação romana, a pagar a sua dívida ali com a redução da sua condição de livre à condição de escravo. Nesse contexto, né, dessa opressão que os plebeus viviam em Roma, surgiu, né, um movimento de revolta, né, onde esses plebeus eles começaram a reivindicar algumas mudanças, e essas revoltas, né, que ficaram conhecidas como a Revolta do Monte Sagrado, aconteceram a partir do ano de 494 a.C., ou seja, dentro da estrutura da República Romana. Tá? Bom, literalmente, o que eram essas revoltas? Tá? Vamos tentar entender como que elas funcionavam. Tá? Os plebeus eles abandonavam a cidade. Tá? Eles abandonavam a cidade e eles iam até um monte, uma montanha que era considerada a montanha sagrada. E eles acampavam ali fora da cidade. Tendo em vista que a maior parte da população romana era composta por plebeus, tá? O exército ele dependia muito, a força militar dos romanos dependia muito dos plebeus, a cidade de Roma ela ficava vulnerável nesse momento.
E essa questão de ficar vulnerável que foi o elemento que fez com que, né, os plebeus eles conseguissem aí, através dessa revolta, né, dessas revoltas aí, eles conseguissem atingir alguns objetivos. O professor elencou para vocês aqui algumas dessas conquistas, tá? Vamos destacar elas e depois o professor faz um comentáriozinho bem rapidinho para a gente ver se isso representou um avanço realmente ou não, né? Para os plebeus de forma geral, tá? Então, ó, a primeira revolta da plebe, eles conseguiram ali a garantia de que eles teriam representatividade no Senado, né? Então ficou garantido ali que os plebeus eles teriam o direito de eleger um membro para compor ali o Senado romano, era o chamado tribuno da plebe, né? Era a vaga que era garantida para o plebeu. Esse tribuno da plebe ele tinha imunidade, assim como todos os senadores romanos, e ele tinha, né, a capacidade de veto, né, de falar em nome dos plebeus no Senado, mas era um tribuno da plebe. A outra revolta aconteceu em 450 a.C., né? Os plebeus eles conseguiram ali a aprovação da chamada Lei das 12 Tábuas, que foram as primeiras leis escritas de Roma. Até então, as leis eram baseadas no costume, né? Era oral, tá? Não tinha nada escrito. Eles conquistaram aí que essas leis elas fossem, que essa tradição oral dessa legislação fosse colocada no papel. Em 367, mais uma revolta da plébia, né? Os plebeus eles conseguiram ali, né, a chamada leis licínias, tá? Onde havia a possibilidade do tribuno da plebe se tornar um cônsul, tá? Ser eleito cônsul, tá? E eles conquistaram o direito de que as conquistas territoriais que os romanos estavam empreendendo, né, a riqueza proveniente dessas conquistas aí de outros povos, também fosse partilhado com os plebeus que participavam aí das campanhas militares. Posteriormente, eles também conseguiram a chamada Lei Canuleia, que era uma lei que permitiu que houvesse o casamento misto, que até então era proibido, né? Um patrício, né? Ou um membro do grupo aí dos patrícios se casar com o plebeu, tá? Vale destacar que, por mais que houve a permissão desses casamentos mistos, ó, as diferenças sociais, tá? Elas ainda continuavam existindo porque elas estavam ligadas à questão do nascimento, tá certo? Mas agora poderia, né? Se houvesse aí esse interesse de alguém do grupo dos patrícios casar com alguém que era do grupo dos plebeus, a lei Canuleia ela permitia. E no ano de 326, né, uma conquista significativa foi o fim da escravidão por dívidas, né? O professor, ele queria destacar para vocês aqui antes da gente avançar, ó. Olha que interessante, ó. Essas leis elas representaram alguma mudança significativa? Não, significativa não. Se nós olharmos para cada uma delas, nós podemos fazer uma crítica, né, ó. Um tribuno da plebe num senado composto de maioria de patrícios, o que esse tribuno ia conseguir vetar? Praticamente nada, né? Leis escritas, que era baseado nas leis da tradição oral, só foi pegar aquilo que era da tradição oral e colocar de forma escrita, isso não representou nenhuma mudança, né? O cônsul plebeu, até onde, né, um senado composto de patrícios, eles iam escolher ali o tribuno da plebe para ser cônsul. E o casamento, né, o casamento misto, muitas vezes ele não significava nada, né, porque eles não queriam ter essa mistura aí de famílias, tá? Mas, enfim, foram mudanças que os plebeus eles conseguiram através de revoltas e por mais insignificantes que elas pareçam, elas tiveram assim uma relativa alteração naquilo que era uma tradição extremamente conservadora que os romanos vivenciavam até então. Tá? Bom, avançando ainda na República. A República Romana ela tem uma importância significativa pelo seguinte também. Ó.
ela consolidou, né, o sistema político de Roma. E a partir do momento em que houve essa consolidação do sistema político de Roma, os romanos eles se sentiram à vontade para iniciar um processo de expansionismo territorial, de conquista de outras terras e de outros povos, tá? Vale destacar para vocês que, em termos territoriais, né, a maior parte das conquistas que os romanos fizeram, que deu origem ao vasto império de dominação deles na chamada Antiguidade Ocidental, ou Antiguidade Clássica, aconteceu no período da República. Tá? No período da República foi um período de grandes conquistas territoriais. Posteriormente no Império eles continuaram tendo conquistas? Sim, tá? Mas as mais significativas, as mais importantes, aquelas que impulsionaram mesmo os romanos a formar um grande império, né? Na Antiguidade Clássica, elas aconteceram no período da República, em que eles viviam esse período da organização administrativa da chamada República. Tá? Isso aconteceu em duas fases. A gente divide a expansão territorial em duas fases. A fase 1, que vai do século V ao século III a.C. Tá? Essa fase 1, ela se resume às conquistas que os romanos fizeram nessa área aqui, ó, chamada de Península Itálica, tá bom? Então é o período em que eles conquistam terras aqui na chamada Península Itálica, ó. Aqui é Roma e eles conquistam a chamada Península Itálica, a bota que hoje forma a Itália. Isso proporcionou, né, um abastecimento significativo e um afluxo de riquezas bastante significativas para a cidade de Roma, né, e aumentou significativamente o número de escravos, que se tornou aí a base da mão de obra dos romanos, né, na República e posteriormente no Império. A importância aí dessa consolidação aí desse sistema de exploração do trabalho. A fase 2, tá? A expansão territorial na fase 2, ela compreende o século III ao século I a.C. É a fase em que os romanos, depois de conquistarem a Península Itálica, eles avançam, ó, conquistam a região aqui da Gália, né, onde hoje nós temos a França, né? Os gauleses aqui resistiram muito a essa conquista. A região da Espanha, onde hoje nós temos a Espanha, e a região aqui, onde hoje é Portugal. A Península Ibérica, de forma geral, eles conquistam aqui a região da Península Balcânica também, região da Ásia Menor, né? Região aqui da Palestina, e o norte da África, que é uma conquista bastante significativa que os romanos fizeram, né? Onde aconteceu isso daqui, ó, as chamadas Guerras Púnicas entre o ano de 264 e 146 a.C. O que foram as Guerras Púnicas? As Guerras Púnicas foi uma guerra onde os romanos eles disputaram aí com os cartaginenses, eles guerrearam com os cartaginenses. Vamos lembrar rapidamente quem eram os cartaginenses? Cartago, ó, uma colônia dos fenícios, né? Nessa região aqui da África, né, do norte aqui da África, né, uma das colônias que os fenícios eles desenvolveram aqui ao longo, né, da sua expansão comercial marítima aqui no mar Mediterrâneo. E a cidade de Cartago, os cartaginenses, eles dominavam esse comércio marítimo no mar Mediterrâneo, né? E o motivo dos romanos empreenderem a guerra, né, contra os cartaginenses foi exatamente, ó, a disputa pela região da Sicília, né, uma ilha que nós temos aqui próximo à Península Itálica, e a disputa pelo comércio no mar Mediterrâneo, né? Eles tinha essa ambição. E esse elemento ele foi muito significativo, né? Quando os romanos eles conseguiram ali dominar, né, a cidade de Cartago e consequentemente ter o domínio sobre aí o comércio marítimo no mar Mediterrâneo, eles tiveram um impulso muito grande, né, no afluxo de riquezas e nas possibilidades de conquistas territoriais que o professor já elencou para vocês, né? Na região do Oriente, ó, a Macedônia, a Síria, a Grécia e o Egito. Na região do Ocidente, né, a Península Ibérica e a região da Gália, certo? Consequências da expansão territorial, tá? É claro que essa expansão territorial
seja na fase 1 ou na fase 2, elas trouxeram consequências aí para Roma, para os romanos e para aí os rumos da história da República Romana. Tá? Então o professor elencou para vocês, ó, o domínio do mar Mediterrâneo, que passou a ser controlado aí pelos romanos, né? A ideia lá do Mare Nostrum, né? Em latim, o Mar Nosso, os romanos eles entenderam ali, né? Como o seu lago pessoal, vamos dizer assim, né? Se tivesse jet ski naquela época ali, os romanos podiam curtir de jet ski ali no mar Mediterrâneo. O professor forçando mais uma vez aqui, mas vamos embora para frente, né? Entrada de riquezas, um fluxo de riqueza muito grande, em grande quantidade. Só que em consequência disso daí, ocorreram alguns prejuízos também, como por exemplo, né, os pequenos proprietários rurais, eles entraram em decadência bastante sistemática porque eles não conseguiam concorrer aí com os grandes proprietários de terras que se enriqueceram com as conquistas territoriais, em decorrência dessa ruína desses pequenos e médios proprietários rurais. Houve, né, um processo de êxodo rural bastante significativo, uma parte significativa da população empobrecida no campo migrou em direção às cidades de Roma, né, as cidades romanas ou até mesmo a própria cidade de Roma. Houve ali um empobrecimento bastante significativo dos plebeus, tendo em vista que eles foram substituídos, né? O trabalho do plebeu foi substituído pelo trabalho dos escravos que entraram em quantidades assim aos milhares, né, dos povos conquistados pelos romanos ali nesses processos de expansionismos territoriais que o professor elencou para vocês anteriormente. Isso consolidou aí o modo de produção escravista. Então, elementos positivos, mas carregados também de elementos negativos, a gente poderia estabelecer aí nas consequências da expansão territorial. Houve também o estabelecimento de uma nova organização social, né? A sociedade romana ela teve uma redivisão, né? E ela ficou, né? A pirâmide social romana ficou estabelecida dessa forma que o professor colocou, né? No topo da pirâmide continuavam os patrícios, né? A camada que compunha aí os principais cargos dentro do Senado e das magistraturas. Uma camada intermediária que surgiu é a camada dos plebeus, que conseguiram enriquecer com as conquistas territoriais, né? Vamos lembrar lá da revolta da plebe, onde eles exigiram que eles participassem também dos espólios e da divisão das riquezas. Então, alguns desses plebeus eles conseguiram se enriquecer e formaram esse segundo grupo aí, o grupo dos equestres. Os clientes, que eram os agregados, que a gente já conhece lá do período da monarquia. Os plebeus pobres, que começaram a ser chamados de proletários, né, dentro dessa nova organização social, e um aumento bastante significativo do número de escravos, né, dos povos conquistados. Eles acabam se tornando aí um número bastante significativo e expressivo dentro da cidade de Roma nesse período aí da República. Esse processo todo de expansão territorial aí promoveu uma desestabilização da República, né? E essa desestabilização da República ela evoluiu para lutas civis, tá? Que era em decorrência aí de reivindicações dos grupos que ficaram marginalizados aí com as questões do expansionismo territorial, né? Então houve uma crise acentuada ali dos pequenos agricultores, né? Houve uma tentativa, né, de solucionar isso daí por parte de tribunos da plebe que tentaram empreender junto ao Senado aí algumas propostas que pudesse equacionar o problema vivenciado aí por esses grupos que tiveram prejuízos dentro dessa evolução da República Romana e dessas conquistas territoriais, citando para vocês ali o Tibério, né, os irmãos Graco, né, o Tibério e o Caio Graco, que foram tribunos da plebe entre os anos de 133 e 123 a.C., e que tentaram passar junto ao Senado romano uma proposta de reforma agrária, o estabelecimento de uma lei chamada de lei frumentária, que determinava aí a distribuição de farinha de trigo para as populações pobres, para tentar
equacionar essas dificuldades, só que eles foram bem rechaçados, né? Só para a gente ter uma ideia, né? O Tibério ele foi assassinado, o Caio Graco, para não ter assassinado como irmão, ele teve que recuar nas suas defesas junto ao Senado romano. E como as lutas civis e a agitação ela se tornou bastante intensa, né? Os romanos eles tiveram a prerrogativa de convocar ali, né, o governo dos ditadores, né? Então o professor tem aqui para vocês a citação de 2 ditadores que tentaram conter aí essas lutas civis que se estabeleceram no final da República Romana. O ditador Mário, né, que ele era mais reformista e ele tinha uma característica mais voltada a defender os interesses dos plebeus, e posteriormente o ditador Sila, né, que era um conservador, né, e que tinha aí uma característica mais voltada, né, para um governo em favorecimento dos patrícios. As revoltas elas não conseguiram ser contidas aí nem pelo Mário nem pelo Sila, tá? Vale destacar para vocês aqui um elemento, né, do crescimento do poder político dos generais do exército romano. Tanto o Mário quanto o Sila, eles eram generais de legiões romanas, né, que participavam das instituições de poder também, e que nesse momento de crise foram convocados, né, a compor esses governos ditatoriais, até mesmo em relação ao prestígio que eles tinham junto às legiões que eles comandavam, enfim, mas eles não conseguiram o objetivo, né? As revoltas elas continuaram existindo, os problemas sociais continuaram existindo e acabaram se aprofundando mais, né, com a revolta de escravos, a mais famosa dela, né, foi a revolta liderada pelo gladiador, né, o escravo gladiador Espartacus, que aconteceu no ano de 73 a.C. Tem até um filmezinho, se eu não me engano, acho que na Netflix também tem um seriado chamado Espartacus. Vale a pena, nesse momento da pandemia, assistir, né, isso daí para ver como que foi feita uma reconstrução histórica desse acontecimento, né? E para tentar conter essas revoltas aí, dentro da estrutura da República Romana, foi estabelecido o governo dos chamados triunviratos, né? Governo de 3 pessoas, 3 membros ali do Senado romano, ligados aí ao exército também, né? Que a ideia era que esse governo do triunvirato e essa liderança, né, ligada aí também às legiões romanas, pudesse aí acalmar os ânimos. O primeiro triunvirato ele foi formado pelo César, pelo Pompeu e pelo Crasso. Houve uma disputa no poder ali entre eles, né? E havia todo um indicativo de que o César ele tinha a intenção do estabelecimento, né, de um império, né, sob o cargo dele, e houve toda uma conspiração. O César ele foi assassinado pelos senadores romanos em virtude dessa possibilidade aí que levantaram aí dele querer o estabelecimento de um governo de características monárquicas. Formou-se daí um segundo triunvirato, né, formado por Marco Antônio Otávio, que era sobrinho do César assassinado, e o Lepto, tá? Que também se constituiu aí numa disputa de poder, principalmente entre o Otávio e o Marco Antônio. O Lepto, rapidamente ele foi colocado de lado e a disputa do poder ficou entre o Marco Antônio e o Otávio, até que no ano 27 a.C., né, o Otávio ele acaba encurralando o Marco Antônio no Egito. Ele acaba acusando Marco Antônio de estar conspirando com a rainha do Egito, a Cleópatra, para que houvesse ali uma invasão egípcia em Roma, e com isso ele colocou a população de Roma contra o Marco Antônio e empreendeu uma campanha militar que culminou aí com a morte aí do Marco Antônio. Quando o Otávio ele regressa para Roma, né, ele entra em Roma aclamado pela população e pelo Senado, né, como sendo o salvador, né, de Roma e da dominação estrangeira em relação aos romanos, e aí ele é nomeado imperador. Ele se torna o primeiro imperador que os romanos vão ter aí nessa fase final da estrutura política de Roma, que foi
o período do Império, que é o que o professor vai trabalhar na próxima videoaula com vocês. A gente fica aí com 3 momentos de Roma. Tá? O Otávio, né, ele é nomeado imperador, ele recebe um título, né, do Senado Romano, um título de soberano, de ser supremo, né, que é o Augustus. Né? Então, algumas vezes, então ele chamava Otávio Augusto? Não. Tá? Augustus era um título que ele recebeu e que posteriormente outros imperadores também receberam. Ele até estabelece depois um outro título, né, que era uma honraria dos imperadores, que é o título de César. Né? Isso ele faz em uma menção, em uma homenagem, né, ao Júlio César, que era o tio dele que foi assassinado pelos senadores, e daí por isso que os romanos eles saudavam, né, os imperadores, né, Ave César, uma saudação que nos lembra algo que depois foi feito também nos regimes totalitários, né? Mas era Ave César a saudação. Então, houve um imperador chamado César? Não, tá? César ou Césares era um título, né, que todos os imperadores romanos eles recebiam. Mas isso é uma outra história, um outro momento. Por hoje o professor encerra aqui. Amanhã eu vou encontrar com vocês na live, que para vocês não vai ser amanhã, vai ter sido já passado, mas a gente vai encerrar aqui. Valeu? Abraço e até a próxima.